Mensagens enigmáticas, símbolos usados em rituais de magia negra e planos para o futuro das nossas vidas. Tudo isso foi mostrado no show da Lady Gaga no Rio de Janeiro recentemente. E eu devo dizer a você que aquilo não foi um mero show, e sim uma cerimônia satânica, e eu vou estar mostrando isso para você por A mais B. Bem, é claro, os fãs da Lady Gaga e aqueles que são mais desavisados, estão mais alienados com o mundo hoje, eles enxergarão qualquer tipo de crítica ao show da Lady Gaga como algo ridículo, porque as pessoas veem aquilo como um mero show e a Lady Gaga como uma mera cantora, uma artista, e nada mais que isso. Porém, existem coisas que as pessoas precisam conhecer. Para a gente chegar na análise do show, eu quero trazer alguns fatos antes para a gente entender de quem que a gente está falando. Quem é essa Lady Gaga? Bem, é de conhecimento público que a Lady Gaga foi iniciada no ocultismo pela Marina Abramovic, que não é nada mais nada menos que uma das maiores, se não a maior feiticeira dos nossos tempos. E elas duas já fizeram aparições realizando rituais de spirit cooking, e outras práticas de feitiçaria. Há até mesmo uma imagem que é perturbadora da Marina Abramovic junto com a Lady Gaga, aonde elas estão ali em uma festa seleta, e foi tirada uma foto, e há um bolo nessa festa, e esse bolo tem o formato de um ser humano. Então é algo macabro, algo bizarro, que é realizado por pessoas que verdadeiramente são apóstatas, são iníquas, servem a Satanás, ou seja, não têm valores, não têm princípios, estão completamente na sujeira, praticam as piores coisas possíveis, rituais sacrificiais, rituais de invocação, todo tipo de podridão que você pode imaginar, rituais sexuais. Então a Lady Gaga ela faz parte desse meio. Há até mesmo uma matéria de 2012, se eu não me engano, aonde ela estava frequentando um hotel e as pessoas que estavam nesse hotel ficaram incomodados porque ela estaria realizando um ritual ocultista ali. Então, existem essas provas que eu estou mostrando para você. Eu vou até mostrar aqui também uma aparição da Lady Gaga que foi muito estranha, onde parecia que ela estava possessa. Algumas pessoas dizem que é o MK Ultra, outras dizem que ela estava possessa, mas existem várias aparições da Lady Gaga onde ela se comporta de maneira estranha. Nós sabemos que demônios incorporam aqueles que dão lugar, e a Lady Gaga obviamente é uma pessoa que dá muito lugar, como a gente pode ver aqui, ela é iniciada na feitiçaria. E, inclusive, ela não deixa esconder isso. Não são só esses fatos, Bastaria a gente analisar o repertório artístico dela até aqui e nós veríamos várias músicas com mensagens claras de feitiçaria, de satanismo, de cabala. Inclusive, a gente vai estar falando de algumas dessas músicas aqui. E também clipes, com mensagens subliminares, com símbolos usados em rituais. Então, a Lady Gaga, ela não é uma mera cantora. Inclusive, desde que nós lançamos aqui o Matrix Mundial, eu venho falando que existem cantores que não são meros cantores, artistas que não são meros artistas, e sim ferramentas de Satanás. Satanás é o Deus desse mundo. Satanás ele é enganador, ele é astuto, e ele utiliza de formas que as pessoas muitas vezes não desconfiam para poder ter aí armas poderosas no campo espiritual. Bem, dentro desse ritual cerimonial luciferiano realizado pela Lady Gaga, nós tivemos quase 3 milhões de pessoas em Copacabana. Uma coisa muito grande mesmo. E algumas imagens antes do show chamaram a atenção não só aqui no Brasil, mas no mundo, de fãs idolatrando a Lady Gaga. Uma coisa realmente muito triste de se ver. As pessoas estão cada vez mais rasas, cada vez mais iníquas. As pessoas têm muitas vezes vergonha do Evangelho, têm preconceito do Evangelho, não querem ouvir a Bíblia, não querem ouvir sobre o plano redentor do Messias, não querem saber daquilo que verdadeiramente importa, e elas querem se conectar com isso aqui.
né, com a Lady Gaga, com essas músicas dela que apresentam podridão para a alma, que conectam as pessoas com o que há de pior no mundo espiritual. Então, fora, né, essas imagens aí, nós temos também um vídeo bem curtinho que eu quero mostrar para vocês, de um fã da Lady Gaga dizendo que topa tudo pela Lady Gaga, até da alma dele, fazer pacto, tudo, né? Então, veja esse vídeo a seguir. Olha, gente, eu tô me planejando para chegar aqui o mais cedo possível, tarracar nessa grade. Inclusive, convido vocês para esse culto que vai acontecer aqui na praia, entendeu? Todos nós vamos vender nossa alma para Lady Gaga e a gente vai descer de tobogã direto pro inferno, ao som de Bad Romance, quando Gaga tocar a terceira trombeta do Apocalipse, né, gente? Nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Pois é, as pessoas estão cada vez mais assim, a tendência é essa, né? Inclusive é algo que a Bíblia nos diz, que à medida que nós estivermos próximos do período final de todas as eras, nós veremos as pessoas cada vez mais iníquas, nós veremos o amor se esfriando, nós veremos as pessoas procurando mestres de acordo com a sua própria concupiscência. E esse texto que fala sobre pessoas procurando mestres para si, né, pessoas a quem seguir, ele não necessariamente está enquadrado apenas em líderes religiosos. Hoje nós sabemos que existem várias influências que permeiam a vida das pessoas. Não são só líderes religiosos. Às vezes a pessoa, né, ela não caiu em uma liderança religiosa, mas ela tem uma liderança na vida dela que muitas vezes é exercida por uma mulher como a Lady Gaga, né? Porque a pessoa idolatra a Lady Gaga. A pessoa é fã de tal forma que ela tenta se moldar àquilo que a Lady Gaga apresenta. Se a Lady Gaga ela é uma pessoa que está mais alinhada com o ocultismo, essa pessoa também se alinha. Se a Lady Gaga ela coloca que é certo ser promíscuo, essa pessoa vai ser também. Então, são vários padrões que essa pessoa vai mimificando, né? E, enfim, isso faz com que a profecia se cumpra e a gente enxergue, né? Às vezes a gente não tem essa consciência, às vezes a gente, né, tenta apenas procurar por padrões de líderes religiosos, mas não. Hoje existem pessoas que exercem influência psicológica, influência comportamental e influência até mesmo religiosa, porque tem muita gente que acaba, né, flertando com o ocultismo por conta de pessoas como a Lady Gaga. Bem, dada essa introdução, nós podemos começar aqui a trazer a nossa análise desse show, tá? É um show de 2 horas, então eu vou trazer para você alguns pontos aqui importantes desse show, tá? Pontos de simbologia que a gente precisa considerar aqui. Já no início, uma das primeiras imagens que nos é mostrada é de um espelho negro e um ente se manifestando nesse espelho negro. Algumas pessoas podem dizer, inclusive, que é um ser semelhante a Lady Gaga, enfim. Mas aqui já começa o ritual cerimonial. Como assim, Lucas? O que tem a ver um espelho negro? Não estou entendendo. Bem, caso você não tenha assistido o último vídeo, né, e enfim, nunca tenha ouvido falar sobre espelho negro na feitiçaria, realmente para você isso aqui possa parecer um pouco maluco, mas eu vou te explicar. Desde o início dos tempos, os feiticeiros, tanto no Egito Antigo, quanto na Grécia Antiga, né, na Roma Antiga, tanto também em religiões de feitiçaria africanas, voodoo, também o hoodoo, você tem os celtas, né, os maias, os astecas, feitiçaria wicca, sociedades secretas, todos estes ramos utilizam e utilizaram no passado de espelhos negros para invocar entidades demoníacas em determinados rituais. Através dos espelhos negros, é o que ensinam os ocultistas, ou espelhos mágicos, como, né, são referidos em alguns livros, você tem a manifestação desses seres que estão aprisionados em outras dimensões. Então eles se comunicam através dessa ferramenta, né? Inclusive foi justamente dentro desse tema que a gente começou o estudo passado, que eu recomendo que você veja, sobre Black Mirror, a série da Netflix, ou seja, Espelho Negro, que a gente falou sobre tecnologia e feitiçaria, né? Então ela já começa aqui mostrando essa ferramenta utilizada dentro do ocultismo para rituais.
Nesse momento, eu interrompo o nosso vídeo para trazer a lista das últimas contribuições, pois é graças à ajuda dos irmãos que este trabalho continua. Nós não recebemos nenhum tipo de monetização das plataformas, então todo o trabalho que nós temos aqui todos os meses é custeado por vocês. À medida que os irmãos nos ajudam, nós temos a possibilidade de estar aqui mais presentes, de fazer mais, de trazer mais estudos e impactar na vida das pessoas com verdades que muitas vezes você não vai encontrar em outros lugares. Você sabe, existem estudos que trouxeram informações que você só viu aqui no Matrix Mundial. E é justamente por isso que eu agradeço a todos os irmãos que contribuem. E desde o último vídeo, esses foram os irmãos que deixaram a sua contribuição. Ronélio Correia, que é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa. Sávio Jordan, que é um contribuidor fiel do nosso trabalho. Afonso Mota, contribuindo pela primeira vez através do nosso PayPal e trazendo uma grandiosa contribuição. Nós temos também a Jaqueline Farias, trazendo uma contribuição generosa e contribuindo pela primeira vez para o nosso trabalho. Temos o William Martins, que é um irmão que é um contribuidor de longa data, trazendo uma grandiosa contribuição. Temos também o Vitor Carvalho, que é um contribuidor novo aqui no canal e traz uma contribuição generosa. Temos o irmão Marcos Aurélio, que é um contribuidor fiel e traz uma contribuição generosa. E temos um contribuidor anônimo trazendo também uma contribuição generosa. Agradeço a todos os irmãos que estão nessa lista por toda a sua ajuda para que este trabalho possa ser possível. E se você que está nos assistindo também deseja nos ajudar, deseja contribuir, nós temos aqui a nossa chave Pix que estará na sua tela. Temos também a chave Pix na descrição, o nosso PayPal na descrição, que você pode usar para poder abençoar este trabalho e nos ajudar a seguir adiante. Quando você nos ajuda, você participa de todos esses vídeos que chegam na casa de várias pessoas e que trazem muitas mensagens que são extremamente importantes. Meu muito obrigado e segue o vídeo. Passando um pouco mais para frente, nós temos a Lady Gaga se mostrando em duas versões no telão. À direita é ela vestida de branco, né? E à esquerda é o alter ego dela, ou seja, é como se fosse uma outra personalidade dela que tem um nome e se chama Mayhem. Ou seja, não é mais a Lady Gaga, é outra coisa ali, é um fragmento de personalidade, né, as pessoas costumam dizer. Só que isso esconde possessão demoníaca, tá? Essa Mayhem, ela se apresenta como sendo a senhora, a deusa do caos. Isso tem tudo a ver com a feitiçaria, eu já vou até falar um pouco sobre isso. Só que a Lady Gaga, ela não é a primeira que se apresenta com um alter ego, né? Nós temos a Beyoncé, ela admitindo em uma entrevista que quando ela vai gravar os seus shows, né, suas músicas, enfim, em estúdios, não é ela que está ali mais, e sim uma outra personalidade chamada Sasha Pierce, se eu não me engano, né? E vários outros nomes famosos admitem isso. Até aqui no Brasil nós temos a Ivete Sangalo, né, falando que muitas vezes quando ela está ali no show, no palco, uma outra personalidade toma conta dela, né, faz ela cantar, faz ela dançar e etc. Então nós que somos cristãos, que estamos despertos, sabemos que isso é possessão demoníaca. E nesse show não é diferente. Ela começa, né, com as vestes vermelhas da Mayhem. E por que essa coisa de senhora do caos, né, deusa do caos, tem tudo a ver com a feitiçaria? Porque dentro da feitiçaria existe um ramo chamado a magia do caos. E rituais específicos são criados dentro, né, da magia do caos. E você veja, todos os elementos para que essa magia do caos seja feita estão ali, né? Você tem a concentração de energia, os símbolos, a música, né, que ajuda com que as pessoas entrem em transe. Você tem a emoção intensa, o estado alterado de consciência, enfim. Então, basicamente é isso, né? Ela está apresentando ali um ritual usando da magia do caos e ela não esconde isso. E aí a gente passa um pouquinho mais para frente, nós temos alguns símbolos importantes aqui que nós precisamos considerar. Primeiro, há um templo atrás da Lady Gaga, tá? Uma espécie de templo grego, né? E isso é muito interessante, porque se nós formos prestar atenção, vários artistas estão trazendo templos
em seus shows, né? O The Weeknd, em um show no Brasil, trouxe ali um templo semelhante ao terceiro templo. A Madonna, quando a gente analisou aqui o show dela no Brasil, ela trouxe a figura do templo no seu show. E a Lady Gaga agora, só que o da Lady Gaga tem um detalhe muito mais importante. Em cima desse templo, nós temos um homem, né, em cima de um cavalo. E o que é isso dentro da Bíblia? A Bíblia nos diz que, no final dos tempos, surgirá o anticristo. E ele se assentará no templo santo do Criador, querendo ser como o Altíssimo. Basicamente, esse texto irá nos falar, existem divergências, né? Mas dentro daquilo que eu vejo, dentro daquilo que eu estudo, esse texto não fala sobre o terceiro templo em Jerusalém, como algumas pessoas acreditam, e sim sobre os nossos corpos, porque os nossos corpos são templo do Espírito do Pai. Então, com a marca da besta, que será implantada em todos, o anticristo vai tomar o corpo das pessoas. Ele vai ter ali uma influência muito grande dentro do corpo das pessoas. E isso já está acontecendo, né? Esse plano para que o anticristo tenha poder sobre nós, esse é um plano do transhumanismo. E esse plano está sendo executado, a biotecnologia está sendo instalada nas pessoas nos últimos anos e será ainda mais de agora em diante. As coisas irão ficar assustadoras, né? Tanto que, nesse show, a Lady Gaga fez alusão ao transhumanismo. Não é só o templo com o anticristo em cima. Não, ela fez alusão ao transhumanismo em vários momentos ali. Então, é muito interessante essa mensagem que ela passa, né? Porque quando nós temos ali o The Weeknd e a Madonna trazendo templos, né, não ficou tão escancarado quanto isso que a Lady Gaga trouxe. E ela vai cantando uma das primeiras músicas dela, não poderia deixar de ser, né, uma sentença cabalista, que é Abracadabra. Então, inclusive, essa música virou um hit, agora as pessoas adoraram essa música, né? Teve gente que, enfim, quando deu as entrevistas aí na televisão, dizia, olha, eu quero ouvir Abracadabra, etc. Essa é uma música que utiliza de uma sentença cabalística que é Abrahadabra, né? Ou Abravadabra, uma pronúncia que vai nessa linha. E abracadabra dentro da feitiçaria significa eu crio enquanto eu falo. Tem até o sigilo do abracadabra, né, que é um triângulo, e eu vou colocar para você. E é interessante porque nos rituais, como essa sentença é usada? Ela é usada várias vezes, é como um mantra, né? Então abrahadabra, aí você vai falando outras coisas, abrahadabra, e vai falando, e abrahadabra vai declarando, vai trazendo ali aquela feitiçaria. E a música faz exatamente isso. A música faz você entrar em transe, né? Ela faz você se distrair, falar várias vezes aquela sentença. Na música são citados anjos, né? Os anjos caídos. Você pagar o pedágio aos anjos caídos, muitas vezes o pedágio aos anjos caídos é feito através de rituais. Rituais cerimoniais, rituais sacrificiais. A música vai falar do demônio, a música vai falar sobre feitiçaria, a música vai falar sobre círculos no céu, que são justamente os círculos mágicos dentro da magia do caos, né? O círculo mágico basicamente é o cenário, né, que é criado para que a magia seja executada. Então, basicamente, nós temos já começando o show ali com uma música cabalística. Outra coisa interessante é que enquanto ela está de vermelho ali, né, dentro do alter ego Mayhem, a Senhora do Caos, nós temos ela trazendo ali uma espécie de altar, né, como se fosse nela mesma. E dentro desse altar nós temos várias pessoas aprisionadas, várias almas aprisionadas. Como as pessoas não conseguem enxergar como isso é bizarro para um show de música? Quantos elementos de feitiçaria estão presentes aqui, né? É o templo, é a figura do anticristo, né? É a questão envolvendo a cabala, são almas aprisionadas. Como as pessoas não conseguem enxergar isso? É verdadeiramente bizarro a cegueira das pessoas hoje. Quando nós passamos mais para frente, nós temos a Lady Gaga mostrando ali uma figura bizarra na frente dela, uma figura branca. E ela já se vestiu dessa forma, né? Uma figura que parece ter uma coroa ali, né? Toda vestida de branco.
E do lado dessa figura existem várias pessoas vestidas de branco também. E a Lady Gaga vestida de preto, e do lado da Lady Gaga várias pessoas vestidas de preto, em cima de um tabuleiro de xadrez. Então, aqui a referência à maçonaria é muito clara, né? Na maçonaria você tem o xadrez maçônico sendo usado para qual contexto, Lucas? Para rituais. Rituais específicos. Então, sempre que os iniciados estão em cima do xadrez maçônico, é porque um ritual está sendo feito ali. E nós sabemos qual é o significado do xadrez maçônico, né? Ele vai significar a dualidade, o equilíbrio entre o bem e o mal, né? A luta entre Satanás, os anjos caídos, e o Criador, né? Quando muitas vezes eles colocam que graças a Satanás e aos anjos caídos, nós temos aí o equilíbrio no nosso universo, porque o Criador basicamente havia aprisionado Adão no Éden, e aí vai lá Satanás e liberta ele, né? Enfim, então toda vez que a gente vê essa questão envolvendo a dualidade, ela tem um significado muito profundo, e sempre os xadrez maçônicos são utilizados em contexto ritualístico. Mais à frente nós temos a Lady Gaga se apresentando ali, né, de branco com cadáveres dentro da areia, e eu achei isso um pouco estranho. Será que ela está passando para nós uma mensagem sobre algo que está por vir? Né? É muito estranho. Ela vem usando dessa iconografia nos seus shows, e é para a gente prestar atenção nisso, tá? Se eu não me engano, essa questão envolvendo a areia, né, e os corpos ali, isso é pela primeira vez que ela está usando, mas os cadáveres ela vem usando bastante nos seus shows, né? Ela vem fazendo uma turnê em vários países, e agora chegou a vez do Brasil. Então eu acredito que isso aqui é uma mensagem, ainda mais quando a gente tem em consideração aí que muitos países estão se preparando para a guerra, muitos países estão se preparando para uma fome extrema, né? O grande apagão vem por aí. Então isso aqui é uma mensagem muito específica, tá? Algumas pessoas até acreditam que faz alguma referência a Marina Abramovic, né? Porque teve uma vez que ela limpou um crânio, etc. Olha, não tem nada a ver com a Marina Abramovic isso aqui especificamente. Aqui é uma mensagem subliminar que ela está passando, né? E o tempo nos dirá exatamente sobre o que ela está revelando. Assim como anos antes aí, né, de acontecer a guerra entre Palestina, no caso, faixa de Gaza e Israel, a Madonna mostrou isso em um show dela. Nós temos algo sendo mostrado aqui pela Lady Gaga, e precisamos manter atenção nisso aqui, né? Guardar isso aqui, porque acredito que muito em breve a gente vai descobrir sobre o que ela está falando. E uma coisa que é interessante antes de a gente passar para o próximo ponto é que, enquanto ela anuncia, né, essa simbologia de morte aqui, ela está cantando uma música chamada Disease, ou seja, doença, né, disease. E após essa música começa o ato dela do transhumanismo, né, onde vão colocando nela várias partes ali, enfim. Então isso é bem interessante, porque a gente sabe que no contexto aí dos últimos anos, a doença foi usada como pretexto para o transhumanismo, para poder modificar as pessoas. Então toda essa simbologia do templo, do anticristo em cima do templo, né, tudo isso faz muito sentido. E eles vão apresentando aqui de maneira escancarada, eu não vou nem dizer que é nas entrelinhas, né, é de maneira escancarada mesmo. Então após a doença vem o transhumanismo. Bem, eu quero encerrar aqui essa análise. Nós temos várias questões que nós poderíamos trazer aqui, tá? Os espelhos negros são usados mais, você tem a simbologia da lua sendo trazida, né? E nós sabemos que a simbologia da lua ela é utilizada em rituais específicos também, lua cheia e tal. Existem várias questões, mas é um show de 2 horas. Eu acredito que, para encerrar, né, para a gente trazer aqui os principais pontos, esse não pode ficar de fora. Que é justamente no momento ali, perto do fim, quando a Lady Gaga ela entra em uma maca, né, e aí médicos, pessoas vestidas de médicos, porém médicos que se parecem também estar com trajes ritualísticos, né? Eles estão ali com roupas vermelhas, mas eles estão usando, né, a máscara da peste negra, enfim. Eles trazem ela, e quando ela se revela, ela está completamente modificada, né? Ela tem asas de anjo, as mãos dela estão diferentes,
e ela tem uma marca no peito, que se parece com uma cruz, né? E isso, mais uma vez, está nos passando uma mensagem sobre o transhumanismo. Nós sabemos como muitas são as situações que vêm sendo utilizadas para poder modificar as pessoas, para fazer com que as pessoas aceitem a semente de Satanás e dos anjos caídos, que é justamente a preparação para a marca da besta agora, né? Modificar o DNA humano é profanação, e essa profanação está acontecendo. As pessoas estão mudando sem sequer perceberem. Essa é a verdade. A gente vem denunciando aqui sobre transhumanismo no canal, a gente vem mostrando várias e várias provas de que isso está acontecendo. Então, é muito interessante como ela vem passando esse aspecto da agenda global, a simbologia disso, né? Asas, que remete aos anjos, mãos modificadas, a marca no peito, enfim, é tudo muito bem elaborado, né? São ali símbolos que têm o objetivo de passar uma mensagem específica. E depois disso, depois desse ato onde ela aparece ali modificada, né, com as asas, enfim, nós temos o show se encaminhando para o fim, né? As pessoas, a grande maioria que estiveram ali se emocionaram, se envolveram, se conectaram com as músicas da Lady Gaga, né? Dentro dos hertz, dentro das mensagens que tem aquelas músicas, dentro de toda a simbologia do show, né? Elas entraram naquele ritual cerimonial, elas abriram portas espirituais para aquilo, elas ofereceram de bandeja à sua mente, o seu subconsciente e o seu consciente para doutrinas de demônios. E isso mostra como verdadeiramente a nossa sociedade está em decadência. Muitas das ideias, muitas das doutrinas demoníacas que são vendidas pela Lady Gaga e por outros, são doutrinas de desumanização. O transhumanismo é desumanização. Outras coisas que ela apresentou ali, né, como por exemplo a comunidade LGBTQIA+, ela fala ali sobre como ela ama essa comunidade e muitos dessa comunidade estiveram ali. Tudo isso tem a ver com a destruição das bases da sociedade atual para a criação de algo novo, né? Inclusive de uma espécie nova. Eles não querem apenas alterar o nosso DNA, tá? Eles querem mudar tudo, eles querem quebrar a nossa moral, eles querem quebrar a maneira como o Criador projetou os seres humanos. Eles estão nos afastando da fonte, né, que é o Pai, nos afastando de tudo aquilo que nos faz humanos e nos aproximando aí de um projeto maligno que está fadado no final, né, ao fracasso. Eu sou Lucas Neves, trazendo para você mais essa análise aqui, e eu poderia trazer mais questões aqui, meus amados, mas assim, até para não ficar maçante, né, para o vídeo não ficar muito longo, eu trouxe os principais destaques, tá? Então, qual é a recomendação que eu deixo no final? Fuja desse tipo de coisa. Fuja de músicas de uma mulher como essa. Fuja desse tipo de podridão do mundo. Ok? Um abraço, que o Criador abençoe e até o próximo vídeo, se assim Ele permitir.